Há mais ou menos 2 anos e meio, eu assisti a um longa-metragem animado chamado Shaun, o Carneiro. E eu lembro que eu fiquei encantadíssimo com o que eu assisti. Eu lembro que eu achei a animação sensacional, divertidíssima, super fofa, super simpática. E eu lembro que na época eu escrevi sobre o filme e eu comentei como o estúdio inglês, a Aardman, é tão competente e consegue manter uma qualidade bem regular nas suas produções. A Aardman também fez, além do Shaun Carneiro, também fez Wallace e Gromit, A Fuga das Galinhas, Piratas Pirados, Operação Presente, Por Água Abaixo, e o único filme que eu não gosto do estúdio é o Piratas Pirados. De resto, eu acho que eles conseguem manter um padrão de qualidade bem estável e bem elevado. Dito isso, O Homem das Cavernas, que é a nova animação do estúdio, é uma das mais fraquinhas que eles já produziram e eu confesso que eu fiquei um pouquinho desapontado com o resultado. Porque o filme ele basicamente gira em torno de um grupo de neandertais que em certo momento são capturados por um rei de ouro, que é o vilão da história, e aí o protagonista do filme, que é o Doug, ele precisa aprender a jogar futebol e derrotar os oponentes do rei numa partida de futebol junto com a sua aldeia. Ou seja, já é uma premissa bem bobinha, bem batida e bem simplória. E o filme também não faz muito com a ideia. Infelizmente, o ritmo do filme é um ritmo bastante frouxo, a trama do filme é uma trama que não chega a lugar nenhum, e existem vários momentos do filme onde você percebe claramente que o roteiro está sem foco. Ele está em busca de uma história para contar. Ele não tem muitas situações com as quais desenvolver. Existem longos blocos narrativos, longos trechos, longos segmentos do filme que poderiam ser descartadas sem nenhum prejuízo para a história. E é uma história muito frouxa, como eu falei, é uma história que não chega a lugar nenhum, é uma história boba, tipo, neandertais tendo que aprender a jogar futebol. Isso daí é o tipo de ideia que você teria nos dias menos inspirados. Além disso, o senso de humor do filme é um senso de humor incrivelmente rasteiro, assim, tipo, é um senso de humor que chega a ser chato, é um filme que faz piadas insistentes, mas ele, infelizmente, ele não consegue atingir a graça esperada. O único personagem relativamente engraçado nesse filme é um personagem de um coelhinho que aparece em alguns momentos, e ele é um personagem que merecia estar num filme melhor, porque a maior parte das piadas do filme são piadas de peido, são piadas do personagem rolando uma arquibancada sem parar, são piadas repetidas. O filme recicla algumas piadas, inclusive. Existe uma piada onde um certo personagem que é mais velho fala: eu sou tão velho, eu tenho até 32 anos. É uma piada razoável e que depois o filme faz questão de repetir, então dilui ainda mais a graça desse momento. Os personagens como um todo não são personagens particularmente cativantes. O protagonista, o herói do filme, o Doug, que na versão original é vivido pelo Eddie Redmayne, é um personagem, sinceramente, sem carisma algum, não é um personagem que vá conquistar o espectador, você não compra a jornada dele, ele é um personagem com uma personalidade muito pouco expressiva. E assim, tipo, ele é basicamente aquele covardão que vai ter que aprender o valor da coragem e esse tipo de coisa e tal. E o vilão do filme é um vilão incrivelmente irritante. É um vilão chato, é um vilão bobão, é um vilão, sabe, que se resume a um monte de piadinhas sem graça. Então assim, é um filme realmente sem graça, é um filme morno, é um filme que chega a ser inclusive chato, assim. O ritmo do filme, como eu falei, é um ritmo bem truncado. E é um filme que, assim, eu dei bons bocejos com esse filme. Existem alguns acertos técnicos nesse filme. A gente tá falando de um filme da Aardman. Então, assim, é de se esperar que a técnica do stop motion no filme vai ser bem empregada, e ela de fato é. Existem momentos, assim, no filme onde o filme faz bem o uso da técnica do stop motion. Inclusive, depois dos créditos, existe uma referenciazinha a um filme da década de 20 chamado O Mundo Perdido, que tem tudo a ver com esse contexto de pré-história e Homem das Cavernas, esse tipo de coisa. Embora dinossauros e Homem das Cavernas não tenham convivido juntos, mas enfim. Mas assim, apesar disso, apesar de um ou outro momento mediano, é um filme, realmente, como eu falei, frouxo, diluído em termos de personalidade. Existem alguns momentos visualmente interessantes, a paleta de cores do filme, aqui e ali ela chama atenção, um contraste um pouco do verde do campo com o vermelho e o laranja de certo vulcão e tal. E a construção, a arquitetura do estádio que abriga o clímax do filme. E o stop motion, como eu falei, existe o personagem de um mamute, por exemplo, que se movimenta de uma maneira bem feitinha e tal. Mas de resto não tem muito que eu possa elogiar nesse Homem nas Cavernas, que, pra piorar, eu não sei se é culpa da dublagem nacional, mas é um filme que ainda por cima ainda faz questão de incluir
trocadilhos o tempo inteiro. Tem muita piada de trocadilho no filme. E isso faz o filme cair ainda mais no conceito. Infelizmente é um filme fraco. Não é um desastre completo, mas é um filme bem medíocrezinho e é isso. Peço que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam de O Homem das Cavernas, o que vocês acham da Aardman Studios. E é isso, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.